Fala galerinha do canal Licitação Descomplicada, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles e vamos falar um pouquinho sobre o chamamento público, agora aplicado naquelas parcerias para a realização de serviços sociais da administração pública, quer seja com outros entes, órgãos da administração pública ou ainda com entidades privadas sem fins lucrativos que pertencem ao terceiro setor. A questão do chamamento público, agora eu vou fazer o contraponto com os PMIs, que são os procedimentos de manifestação de interesse social. E quando é que eu posso usar um, quando é que eu posso usar o outro? Muito bem, não tem outro jeito se a gente não contextualizar os conceitos primeiro e depois uni-los aqui no finalzinho. Vamos lá? O conceito de chamamento público, eu estou utilizando uma ficha que eu já utilizei para falar do chamamento público nas licitações. Eu vou deixar o link aqui para ficar fácil para vocês visitarem esse vídeo também. É interessante porque lá eu também falo de PMI, só que aqui com o nome de proposta de manifestação de interesse, mas é exatamente o mesmo conceito que certamente da experiência da administração pública foi aproveitado também para essas parcerias nos programas sociais. Essa proposta de manifestação de interesse que eu digo lá atrás, nesse vídeo, ela foi criada em 2007, essa linguagem, e utilizada nas concessões públicas para prestação de serviços públicos. São aquelas outorgas, tanto tradicional, da concessão tradicional da Lei 8987 de 1995, quanto especial, que é administrativa ou patrocinada, agora sim de 2004, que é da Lei 11.079, conhecida como Lei das PPPs, Parcerias Público-Privadas na Prestação de Serviço Público. E aí, quando a gente vem aqui para a relação dos programas sociais da administração pública, também foi aproveitado esse mesmo conceito. Então, falando sobre a ficha, a gente sabe que o chamamento público pode ser utilizado em 3 circunstâncias diferentes e que para a gente interessa a primeira delas aqui, né? É uma prospecção de mercado para seleção de possíveis interessados em colaborar com o poder público na parceria para fomento de programas de governo. Não é novidade. Esse chamamento ele já era aplicado para esta finalidade lá em 2008, naquele sistema Siconv, na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que viabiliza a transferência de recursos da União por convênios ou contrato de repasses com outros entes federativos ou ainda direto para essas entidades sem fins lucrativos que pertencem ao terceiro setor. Ela foi revogada, essa portaria de 2008, só que a nova Portaria Interministerial 507 de 2011 preservou o chamamento público, aliás, a mesma redação que já existia lá em 2008, e deixa claro que o governo federal ele pode realizar o chamamento público com vistas a selecionar projeto e órgãos ou entidades que tornem mais eficaz a execução do objeto e que deve minimamente conter, né, a descrição dos programas a serem executados de forma descentralizada e os critérios objetivos para a seleção do convenente ou do contratado com base nas diretrizes e nos objetivos destes respectivos programas. Esse edital de chamamento, ele tem que ter um conteúdo mínimo. Ele é um edital mais simplificado? Sim, bem mais simplificado se a gente for pensar como um edital de uma licitação pública. No entanto, ainda assim tem alguns requisitos. Para o caso específico do Siconv, da plataforma Mais Brasil, dá uma olhadinha lá no artigo 8º, parágrafo 1º, incisos 1 ao 6. Torna-se obrigatório o uso do chamamento público, aqui para o Siconv, quando essa transferência de recursos do governo federal for feito direto para a entidade do terceiro setor. E eu posso dispensar esse chamamento público
Nessas entidades do terceiro setor, sim, a lei já autoriza a dispensa imediata, mas desde que tenha decisão fundamentada do ministro ou do dirigente maior dessa entidade da administração pública federal, para 3 circunstâncias distintas: para as emergências ou calamidade pública, no qual aquela parceria ela consiga resolver o problema em até 180 dias. Também para os programas de proteção de pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. E também nos projetos ou atividades que já foram executados pela entidade no período de 5 anos e que a entidade não tenha tido nenhum problema com as contas. Na prestação de contas, essas prestações foram aprovadas. Aqui no Siconv eu também tenho que observar algumas outras questões com relação ao edital, a publicidade, a impessoalidade na realização desse chamamento e também conter critérios de qualificação técnica e de capacidade operacional do conveniente para a gestão desse convênio, dessa parceria. Também apresentar os limites percentuais máximos admitidos caso aquela parceria vá utilizar despesa com equipe responsável na execução dos trabalhos. E a questão da publicidade, eu assim, chamo bastante atenção que deve ser utilizado não só para fazer o edital de chamamento e chamar, então, essas interessadas na parceria com a administração pública, mas também quando finalizar, principalmente quando também firmar a parceria correspondente. Então, o término do chamamento público, ele também deve ser divulgado aqui nos meios oficiais da entidade, né? Principalmente, olha, ele diz que tem que ser na primeira página do sítio oficial do órgão também, no meio eletrônico. Então, muita atenção com a questão da publicidade, até porque a sua não observância, ela implica em talvez ensejo da lei de improbidade administrativa, né? Tá lá dentro das hipóteses do que é improbidade administrativa, é a lei 8429 de 92. Então, por isso que eu chamo bastante atenção da questão da publicidade. Quando a gente está aqui na Lei Federal 13019 de 2014, que trabalha a questão regulatória das organizações da sociedade civil em parceria com a administração pública, ficou conhecida como a MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O chamamento público, ele é utilizado para selecionar essas organizações na celebração dos termos de colaboração ou de fomento, desde que também garantidos os princípios da própria administração pública. E ele especifica, além de falar correlatos, dando destaque para isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, que é esse chamamento público. Ele é mais simplificado, mas todos devem estar vinculados aos seus termos, tanto a administração quanto, se for com o terceiro setor também, aquele interessado, e com julgamento objetivo. Óbvio, se eu tenho mais de um interessado, eu preciso ter um procedimento padrão para que eu consiga garantir a isonomia de participação de todos eles. Ele é sempre obrigatório. Essa é a regra da Lei 13019 de 2014, em qualquer circunstância, com procedimento claro, objetivo e simplificado. Agora, ele pode ser dispensado? Sim, a lei também autoriza a possibilidade, por também justificativa do administrador público em 4 circunstâncias. Quando tiver urgência por paralisação ou iminência de paralisação de atividade do interesse público e em 180 dias essa parceria ela conseguir suprir essa necessidade da administração pública.
quando eu estiver numa situação de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Quando o programa de proteção a pessoas ameaçadas ou com segurança pública pessoal comprometida, né, eu também estiver nessa circunstância, ou ainda execução de serviços de educação, saúde e assistência social já executadas por organizações da sociedade civil credenciadas. Vejam que essa possibilidade de dispensa é exatamente a mesma dispensa constante, semelhante, na verdade, né, àquela da portaria interministerial no repasse de recursos do governo federal, da plataforma Siconv, plataforma Mais Brasil. Agora, a lei da Miroski também já diz de plano que ela será dispensada. Ela diz em duas circunstâncias distintas. Diz que é inexigível de plano por justificativa do administrador público em três circunstâncias. Quando identificada a hipótese de inviabilidade de competição entre as OSCs, devido à natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas puderem ser cumpridas por uma única OSC. Quando para aquela OSC for uma OSC indicada em acordo ou compromisso internacional na utilização de recurso da administração, ou ainda quando a OSC, essa OSC assistencial ou cultural, que são aquelas que recebem recursos em subvenção, ela for identificada por lei como a verdadeira beneficiária. Então, nessas circunstâncias, o chamamento público não faz sentido. Ainda assim, precisa estar justificado pelo administrador. E também será já dispensado de plano nessas duas circunstâncias, quando, para termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares, ou ainda acordo de cooperação que não envolve celebração de comodato ou doação de bens ou qualquer outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial. O que eu chamo aqui a atenção para as duas hipóteses, as duas fichas que alertam sobre a justificativa do administrador público, né? Por quê? Porque olha só, deve ser publicado um extrato dessa justificativa no mesmo dia em que ela foi realizada, exarada, em sítio de internet oficial e, eventualmente, né, por decisão do administrador, no meio oficial de publicidade da administração pública, Diário Oficial. Também fica autorizada a possibilidade de impugnação a essa justificativa, que pode ser feita em 5 dias da data da publicação, para exame também por esse administrador público em até 5 dias desse protocolo. E se acolhida essa impugnação, né, que ali, olha, é no poderá ser dispensável e no que é inexigível, né? Se for acolhida a impugnação, o chamamento público ele passa então a ser obrigatório. Também, com relação ao chamamento público, o edital ele é simplificado? Mas deve observar aqui um conteúdo mínimo. A lei fala lá no artigo 24, parágrafo 1º, incisos 1 ao 10, mas dá uma olhadinha também no artigo 23, parágrafo único, incisos 1 ao 6, que também traz requisitos importantes que devem estar contidos dentro do edital. E algumas anotações. O edital não pode conter restrições, exigências restritivas que comprometam a competição ou frustrem o próprio chamamento público. Só estará autorizado a seleção de OSC sediada ou com atuação reconhecida na própria unidade da federação, no ente federativo, onde será executado o objeto. E o estabelecimento de cláusula com delimitação de território ou abrangência do projeto atividade conforme as políticas setoriais. Cuidado aqui.
O edital deve ser divulgado na página de internet, olha lá, publicidade mais uma vez, tá bom? No sítio oficial da administração com antecedência mínima de 30 dias, assim é como diz lá a Miros. Esses são os elementos principais aqui do chamamento público aplicado aqui no terceiro setor, aplicado nas parcerias dos programas da administração pública, que também tenham interessados órgãos, entidades da administração de outras administrações públicas. O procedimento de manifestação de interesse social é um instrumento onde a própria organização da sociedade civil, também movimentos sociais e cidadãos, eles apresentam propostas para a celebração de parceria. Isso por conta dos ideais, aos quais, o estatuto social, aos quais aquelas organizações da sociedade civil também projetam nas suas atividades. O conteúdo dessa proposta, ele deve conter minimamente os requisitos lá do artigo 19, incisos 1 ao 4, e atender particularidades de legislações específicas, se o seu ente federativo tiver. Vou dar aqui um exemplo do município de São Paulo, que tem o decreto 57575 de 2016 e que traz lá os pressupostos do procedimento de manifestação de interesse social nos artigos 16 ao 19. Isso é muito importante. O procedimento de manifestação de interesse social, ele vem antes do chamamento público. Por quê? Porque ele parte de uma proposta da própria OSC, aqui no nosso caso específico. Não vincula, ou seja, eu só vou fazer o chamamento público se eu realmente tiver esse PMIs. E se eu tiver o PMIs, eu sou obrigada a fazer o chamamento público. Não, isso será por deliberação de interesse da administração, sempre justificado, isso é sempre bom. A realização do PMIs não dispensa o chamamento público, sim, e o chamamento público, ele não é realizado somente se existir o PMIs, tá? E quando eu penso sobre a organização que trouxe essa proposta, sim, ela não está impedida de participar do chamamento público. E aí uma questão que muitos perguntam, mas ela pode não ser contratada se ela não for a mais favorável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista operacional, e aqui eu não tenho muita dúvida com relação a isso, porque é ela quem está criando a proposta, mas também do ponto de vista econômico, se aparecer outra outra OSC que tenha a capacidade tanto quanto ela e que seja mais vantajoso, imaginando que aquele programa de governo só quer selecionar apenas um, ela pode até não ser vencedora. Bom, é isso que eu tinha aqui para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.